Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da Fras-le Mobility para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2025. Antes de iniciarmos, gostaríamos de passar alguns avisos importantes. Esta videoconferência está sendo gravada e, após a conclusão, será disponibilizada em nosso site ri.fraslemobility.com. Contamos com tradução simultânea para o inglês. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone de um globo na parte inferior da tela. Ao final da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas de duas formas: via áudio, demonstrando interesse através do ícone Levantar a mão, ou por escrito, através do botão Q&A. Além disso, reforçamos que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agradecemos por se juntarem a nós em mais uma videoconferência de resultados. Estão presentes conosco hoje o nosso presidente, Daniel Randon, o nosso CEO, Anderson Pontalti, o diretor executivo, América do Norte, RI e M&A, Emerson de Souza, a nossa especialista de RI, Jéssica Cantelli, e como convidado, o diretor de RI e Finanças da Randon Corp, Esteban Angeletti. Agora eu passo a palavra ao Emerson, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês em mais uma videoconferência da Fras-le Mobility. Obrigado aos analistas, aos investidores e parceiros que nos acompanham. Informo a vocês que, devido a uma dificuldade de conexões de voos, nosso CEO, Anderson Pontalti, não vai conseguir participar integralmente da nossa reunião hoje. Ele está numa agenda com clientes fora do país e, infelizmente, as conexões e os voos às vezes não funcionam como nós esperamos, né? Então, a gente segue por aqui. Assim, se ele puder, ele conecta, mas é bem pouco provável. Importante destacar que 2025 foi um ano extremamente importante e relevante para a Fras-le Mobility. A gente teve e tomou decisões relevantes na simplificação da estrutura, quando decidimos, junto com os acionistas aprovados em Assembleia Geral no dia 31 de dezembro, a incorporação da subsidiária Nakata e também a atualização do nosso nome de Fras-le S.A. para Fras-le Mobility S.A. Esses movimentos, eles atualizam, reforçam e trazem um selo distinto para os próximos ciclos. Nós queremos ser mais simples, queremos melhorar nossa eficiência, e isso traz conexão com tudo aquilo que nós desenhamos para a nossa estratégia. Obviamente, a incorporação também visa benefícios operacionais, econômicos, financeiros, e em especial benefícios tributários, como a lei do bem, mover, e a amortização do ágio mais-valia, e mais-valia que gera aproximadamente 10 milhões de impactos na apuração do imposto de renda no ano. Em 2025 também foi um ano de forma consistente e responsável quando a gente olha para o aspecto ESG. Um exemplo emblemático disso é termos um ano fechado da Caldeira Verde, reconhecida pelo Prêmio Automotive Business, um projeto que nós investimos em 2024 17 milhões e que substitui gás natural por biomassa essa renovável, e permite a gente reduzir cerca de 60% as emissões de Fras-le Mobility, o equivalente a aproximadamente 10 mil toneladas de CO2 por ano, além de reduzir o consumo de gás natural em 440 mil metros cúbicos por ano também. Tivemos uma atuação mais próxima, transparente ao longo do ano, e realizamos o nosso Universo Fras-le 2025 em formato híbrido, e também em São Paulo presencial, mas também híbrido, conectado com muitas pessoas, aprofundando a estratégia e o plano de longo prazo, inclusive com detalhes sobre as integrações recentes da nossa aquisição da Comsa no México. Passando para o próximo chart, trazemos aqui um extrato
do nosso atingimento ou da relação com as metas que nos propomos quando divulgamos o nosso Guidance 2025, reformulamos ele na metade do ano. Atingimos uma receita líquida de 5,5 bi. Nosso Guidance tinha um intervalo de 5,4 a 5,8. Portanto, um intervalo dentro daquilo que prevíamos. Da mesma forma, o mercado externo tomou 520 milhões de dólares das nossas receitas, bem no meio do range, dos 500 aos 540 milhões que já havíamos divulgado no nosso Guidance. Fechamos o ano com uma margem EBITDA de 17,8%, também dentro do range que nos propomos, e investimentos na ordem de 190 milhões de reais, dentro, aqui no meio do range que era desenhado quando fizemos essa divulgação. Importante frisar que tivemos um ano complexo em várias dimensões, e depois vamos detalhar um pouquinho desses aspectos, mas em especial a linha que dedicamos para a área comercial, que tem muita relação com fabricação de produtos novos. Lembro vocês que 7% da receita da Fras-le é conectada com a venda para montadoras, OEM, que nós chamamos, e a área de pesados praticamente ocupa 90% desse montante que destinamos para este mercado em especial. Foi um ano difícil, com quedas de produção nos principais mercados onde nós atuamos, mas em especial Brasil e Estados Unidos. E em especial nesses dois mercados também tivemos uma redução da demanda, inclusive na área de reposição, e no caso de pesados, soma para a Fras ao redor de 25% da receita. Também tivemos um ano mais complexo em relação a câmbio e outros agentes na Argentina, depois detalharemos um pouquinho mais, mas de fato a conclusão desse guidance nesses níveis nos traz muita alegria de poder apresentar e referendar o mercado, recordando um ano histórico, onde consolidamos a aquisição do maior ativo já comprado pela Fras-le. Estamos em rota muito boa de integração. Vamos, inclusive, detalhar um pouquinho nesta videoconferência. Indo ao próximo chart, o slide 6, aqui temos alguns destaques do trimestre, né? Vale recordar, e de maneira muito prudente aqui, a nossa alavancagem fechou em 1,5 vezes, uma redução de 1,1 vezes. Não dá para dizer que é a metade, mas nos reduzimos muito a alavancagem nesse período desse ano, em virtude de várias ações que ainda estão em andamento, mas um resultado já muito efetivo aparece nesse quarto trimestre, conectado mais com capital de giro e obviamente, sempre otimizamos, depois de uma aquisição, espaço para fazermos melhores na combinação dos negócios. Nosso retorno sobre capital investido ficou em 14,2%. Se ajustarmos aos efeitos da aquisição, estaríamos falando em quase 15%. E, obviamente, o capital investido aqui está maior por uma aquisição relevante, como eu já mencionei, em 95,7% versus o quarto trimestre de 2024. Na Dacomsa, vamos detalhar um pouquinho mais outros temas, mas já iniciamos a primeira onda de sinergias voltadas ao incremento de vendas, ofertando discos da marca Fremax e também lonas de freio marca Fritec, mais produzidas em Caxias do Sul, na maior planta de fricção para veículos comerciais e blocos do mundo, onde produzimos a marca Fras-le e agora, com muito orgulho, também produzimos a marca Fritec. Não mais como um parceiro, como éramos antes da aquisição, mas agora sim, né, como marca Fras-le. No mercado doméstico, os recessos de fim de ano, algumas desestocagens nas montadoras e o custo de capital mais alto tornaram a vida um pouco mais complexa, e os impactos, ainda que pequenos, eles são percebidos nas nossas receitas. Reforço aqui, muito conectado com a linha pesada e mercado argentino como um todo. Porém, ao longo do ano, conseguimos manter posições e, inclusive, ampliar posição de mercado. Reforço isso porque quero dizer para vocês que no micro a companhia está muito bem suportada, ganhando espaço, mantendo posições, e obviamente não somos imunes a esses movimentos, ou esses pontos mais difíceis, esse mercado um pouco mais complexo em algumas das linhas,
Mas o nosso modelo resiliente, de exposição geográfica, de exposição em portfólio de produtos distintos, de conexão com o mercado de consumo automotivo, torna nosso mercado bastante atrativo e conseguimos suportar momentos de maior instabilidade em alguns desses mercados. No mercado externo, tem uma competitividade maior por preço e consumo mais cauteloso devido às incertezas macroeconômicas. Reitero, não falo aqui de guerra de preço, de perda de posição. Ao contrário, temos mantido posição de mercado bastante relevante e crescido em algumas linhas, inclusive, mesmo naquelas que a gente tem posição mais consolidada. Eu passo a palavra para a Jéssica, que vai fazer a apresentação dos resultados e volto logo mais para comentar um pouquinho uma parte dos resultados e também para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Emerson. Então, bom dia a todos. Obrigada por estarem conosco em mais uma divulgação de resultados. Começando pela receita líquida, então, nesse slide, eu vou abordar um pouquinho o quarto trimestre e também o ano de 2025. Então, nós encerramos o ano, como o Emerson já comentou, né, totalizando uma receita de 5,5 bilhões. O crescimento ele é de 38,5% em relação ao ano de 2024. Esse desempenho ele foi sustentado principalmente pela aquisição da Dacomsa, mas também por disciplina e estratégia comercial, que nos permitiu avançar, registrando crescimento orgânico de 3,3%, mesmo com um ambiente e cenário macroeconômico mais desafiador, né? Com volatilidade em mercados externos, que o Emerson já comentou, a taxa de juros elevada no Brasil, efeitos cambiais, o que evidenciou a nossa resiliência e capacidade de expansão, mesmo em ambientes não tão favoráveis. Quando nós olhamos especificamente para o quarto trimestre, a receita foi de 1,4 bilhão, com crescimento de 25% na comparação anual. E do ponto de vista orgânico, o crescimento ele refletiu uma retração de 8,6%, e essa retração ela foi influenciada principalmente por efeitos cambiais na conversão. O real nesse período ele apreciou quase 8% frente ao dólar, um ambiente de demanda mais cauteloso no mercado dos Estados Unidos e México, e uma maior competitividade no mercado da Argentina. Em termos de qualidade de receita, o trimestre ele mantém a característica estrutural do nosso modelo de negócios, com a predominância no mercado de reposição, 93% neste trimestre e ano também, e em montadoras a exposição ficou com 7%. Quando nós olhamos para o nosso mix, né, portfólio de produto, que é uma das nossas fortalezas, dada a diversidade, o que ajuda também a explicar, de certa forma, o desempenho consistente dentro desse ciclo, né? Então, os volumes, eles aumentaram na comparação anual em todas as famílias de produto, tanto no trimestre quanto no ano, e o maior crescimento, ele veio das linhas de componentes para motor, transmissão e powertrain. Isso é o reflexo da consolidação da Dacomsa que aconteceu em janeiro deste ano. Então, em resumo, nós tivemos um ano de expansão de escala, com recorde de receita líquida, crescimento orgânico positivo, num cenário não tão favorável, e um quarto trimestre que refletiu essas pressões pontuais relacionadas a mercado. Eu vou detalhar um pouco mais no próximo slide. Dentro do ano, nós tivemos 2 semestres bem distintos em termos de mercado e demanda. Então, o primeiro trimestre mais pujante, com demanda consistente, e a partir do anúncio das tarifas impostas ali pelo governo dos Estados Unidos, um mercado sentiu as incertezas e ficou mais cauteloso. Então, isso refletiu na demanda, principalmente de linha pesada, nos nossos principais mercados de atuação, que são Brasil, Estados Unidos e também México, né? No segundo semestre, houve também uma desaceleração da reposição em geografias importantes, como no Brasil, dada a manutenção da alta taxa de juros e também da necessidade de adequação de capital de giro por parte dos distribuidores. Mesmo com esse cenário,
em decorrência do nosso ecossistema e da união e força das nossas marcas com reputação, liderança de mercado, nível de serviço e atendimento, esse conjunto de atributos nos destaca. E com isso, nós conseguimos crescer mesmo num ambiente de desaceleração junto aos nossos distribuidores, porque eles tendem a escolher melhor o produto que eles vão colocar na prateleira e com isso eles escolhem marcas de referência e reputação. Então, crescimento o que potencializou o crescimento na linha leve. Por outro ponto, a abertura do mercado na Argentina gerou uma região mais abastecida e, por consequência, a concorrência se intensificou naquele mercado. Então, embora nós tenhamos tido aumento de volume naquela região, a receita ela não acompanhou esse movimento, tá? Neste ano. Além disso, nós encerramos o ano, então, com a consolidação dos 11 meses e meio de Dacomsa dentro dos resultados da companhia, que é a nossa principal alavanca positiva aqui para resultado de 5,5 bi de receita no acumulado do ano. Passando para o próximo slide, vou abrir um pouquinho o mercado interno e externo, sem me fazer repetitiva. Então, o resultado do mercado interno foi um trabalho do time comercial, com estratégia de reposicionamento de preço, desenvolvimento de portfólio, maior disponibilidade de produtos. Vale lembrar que, a partir do segundo semestre desse ano, nós colocamos capacidade na nossa unidade de discos de freio em Joinville, na Fremax, e também, principalmente, né, a capacidade do poder da reputação das nossas marcas. Então, os distribuidores, como eu disse, eles tendem a qualificar melhor os estoques em tempos de restrição de crédito, e as nossas marcas, elas são referências e a maior parte delas líder de mercado, e elas acabam se beneficiando desses movimentos, contribuindo ali para o avanço de resultados no mercado interno. A retração na comparação anual é por sazonalidade de período. Tivemos férias coletivas em maior abrangência nesse ano das nossas operações. E também vale lembrar que nós tivemos a parada de sistema na nossa unidade da Nakata, em decorrência da migração para o SAP. Então, ocasionou num período de escuridão que foi do dia 29 de dezembro até o dia 11 de janeiro, mas algumas atividades, operações naquela unidade, elas precisaram parar antes para poder viabilizar, né, essa migração. Com relação ao mercado externo, acho que já falamos bastante sobre isso, né? O resultado é impulsionado fortemente pela aquisição da Dacomsa, e a principal retração, tanto no trimestre quanto no ano, ela vem do mercado da Argentina. Passando para o próximo slide, vou abordar um pouquinho agora do desempenho operacional, né? Esse slide ele mostra a ponte do nosso EBITDA de 2024 versus 2025. Então, a principal alavanca positiva foi o avanço da receita líquida, né, que eu já mencionei, refletindo o ganho de escala e a combinação de consolidação da Dacomsa dentro do nosso ano. Esse crescimento, no entanto, ele foi parcialmente compensado pelo aumento do CPV, que de maneira geral refletiu efeito de câmbio e mix de produto. Aqui vale abrir um parênteses para falar especialmente do quarto trimestre, que foi o trimestre mais marcado por pressão na rentabilidade, com margens inferiores às observadas em períodos anteriores, e ela é explicada principalmente por 4 fatores. O primeiro deles é um mix menos favorável, com maior participação de itens de menor valor agregado. O segundo é a desvalorização do dólar frente ao real, que eu já comentei anteriormente também, essa desvalorização foi de 7,5%. A redução dos dias úteis no mês de dezembro, por conta das férias coletivas, na maior parte das nossas operações, e também a parada sistêmica, e a redução de volumes de venda destinada ao mercado de linha comercial e especialmente com destino
aos Estados Unidos. Então, a junção de todos esses elementos, ela ajuda a contextualizar a composição de margem também para o fechamento do nosso ano. Quando a gente olha para as despesas e receitas operacionais, elas aumentaram em termos nominais, acompanhando a maior escala do negócio, mas com disciplina. Então, a dinâmica permanece controlada na leitura relativa à receita líquida. Nas despesas de venda, houve maior intensidade comercial, com participação de feiras e eventos, e nas despesas administrativas, aumento relacionado à estrutura, necessidade de suportar a expansão da companhia, além de despesas relacionadas a M&As e gastos associados também à migração do ERP na Nakata. Por fim, quando a gente olha os itens não recorrentes, nós destacamos a atualização da combinação de negócios da Nakata, no valor de 7,2 milhões neste trimestre, e o impairment de 400 mil reais na operação do Alabama, né? Considerando também os demais efeitos não recorrentes do exercício, como processos e venda de ativos, o impacto totaliza 16,9 milhões na reconciliação. Esses efeitos, né, considerando esses efeitos, o EBITDA ajustado encerra o ano de 2025 com 975,1 milhões, com margem de 17,8%, mantendo um patamar sólido de rentabilidade recorrente e reforçando a nossa capacidade de geração de caixa operacional. Agora, passando para o próximo chart, falando um pouco sobre o desempenho financeiro. Esse slide ele explica a variação do nosso fluxo de caixa livre de 2024 para 2025 e os os principais fatores que impactavam o nosso caixa no ano. Em 2024, o nosso fluxo de caixa ele foi positivo em quase 200 milhões. Já em 2025, ele encerrou um ano com retração de quase 1,7 bi. Ou seja, foi um ano de geração de caixa pressionada principalmente por eventos de alocação de capital e de consumo de capital de giro, associado ao novo patamar de escala que a companhia se encontra. Então, começando pela ponte do lado positivo, a operação ela trouxe contribuição relevante de EBITDA, com efeito positivo de mais de 300 milhões na comparação anual. Passando para os investimentos, o impacto foi de quase 25 milhões de incremento, um reflexo das principais iniciativas de produtividade, modernização de máquinas e equipamentos, além de projetos também relacionados à sustentabilidade e saúde e segurança dos nossos colaboradores. O investimento total de CAPEX no ano totalizou 190 milhões. Na sequência, o resultado financeiro ele teve um impacto negativo relevante, com maior nível de endividamento e custo financeiro, né, custo de captação de crédito mais alto ao longo desse exercício. Já na linha de imposto de renda e contribuição social, a alíquota efetiva ela ficou em 11,8% no ano de 2025. Ela foi favorecida principalmente pelos benefícios tributários relacionados a juros sobre capital próprio, que contribuíram para mitigar parcialmente os impactos do resultado financeiro no nosso lucro líquido. Já a variação do capital de giro, ela também consumiu caixa no período, mas vale ressaltar aqui que a companhia encerrou o ano com 66 dias de NCG, resultado acima de 2024, influenciado principalmente pela inclusão da Dacomsa, cujo modelo de negócio, de operação, tem características de centro de distribuição, então requer um estoque maior, então demanda maior capital de giro. Ao mesmo tempo, é importante destacar aqui que ao longo do ano nós fizemos diversas estratégias, né, e implementamos iniciativas para a redução dessa necessidade de capital de giro, e que lá no começo do ano esse resultado era de 106 dias,
que nós encerramos então com 66, tivemos uma redução de 40 dias nesse intervalo, onde os maiores ganhos foram dentro das linhas de estoques e fornecedores. Outro ponto, né, e eu acho que o principal ponto dentro do nosso free cash flow, na verdade, é o bloco de integralização de capital, né, que totalizou retração ali de 1,8 bilhão, e esse feito ele reflete principalmente os desembolsos de M&A no período, aquisição da Dacomsa com 2,2 bilhões, e ele é compensado parcialmente pela entrada líquida do follow-on que foi realizado em julho do ano passado, que foi uma entrada de aproximadamente 230 milhões. Passando agora para o resultado, para o lucro líquido e dívida líquida, a companhia ela encerrou o ano de 2025 com um lucro líquido de 283,2 milhões, em margem líquida de 5,2%. A principal pressão ela veio pelo resultado financeiro, refletindo maior custo de dívida e um ambiente de juros elevados, combinado ao aumento do endividamento e maior volume de crédito contratado no período. Indo agora para estrutura de capital, o gráfico à direita ele mostra a evolução da nossa dívida líquida e alavancagem ao longo de 2025. Então, o nosso pico de alavancagem foi em janeiro, né? Mas aqui mostramos o período de março, com alavancagem de 2,6 vezes, e a companhia encerrou dezembro com 1,5 vezes, então uma redução importante de mais de uma vez ao longo desse período, refletindo principalmente a geração operacional, né, e os movimentos de gestão de capital que foram executados ao longo deste ano. Eu vou devolver agora a palavra para o Emerson, que vai falar um pouquinho mais sobre o primeiro ano de integração da Dacomsa e dar sequência à apresentação. Obrigado, Jéssica. Tivemos um ano bastante distinto em vários aspectos e, obviamente, não um ano simples, mas um ano de muitas coisas boas. Bem, gostaria de atualizá-los com relação às sinergias mapeadas e como é que estamos esperando elas e os impactos das mesmas ao longo deste exercício e como é que isso se destaca ao longo também dos próximos exercícios. Importante frisar, nós já trouxemos este dado, era um pouco menor, obviamente, em novembro do ano passado, quando a gente fez o Universo Fras-le Mobility, e preferi resgatar um pouco este modelo, devemos manter ele com uma certa disciplina aqui a cada trimestre, mostrando um pouquinho dos efeitos que estamos colhendo já nessa integração. O gráfico em cinza escuro, ao lado, ele mostra uma expectativa que nós tínhamos ao longo de 5 anos do que poderia ser a integração. Nós teríamos no ano de 2029 aproximadamente 15 milhões de dólares que somados ao longo dos últimos anos daria para nós um percentual muito perto de 300 milhões de reais, que era o número que nós estimávamos em 5 anos de sinergias, a soma desses 5 anos. Percorridos um ano de integração, recordo vocês que a aquisição da Dacomsa foi em 14 de janeiro de 2025, portanto, fechou um ano agora, em janeiro último, mas não fechou um ano das frentes de trabalho que envolvem a integração, que iniciaram no final de março. Mas percorrido esse quase um ano, nós temos mapeado 20,5 milhões de dólares, um percentual bem acima do que era o que nós havíamos desenhado para o final do 5º ano. Destaco aqui que essas sinergias já começam a compor os resultados de Dacomsa. E, obviamente, elas não são imediatamente colocadas, porque ainda ao longo do ano elas vão se materializando. Um exemplo disso, e gosto de frisar, se a gente vai para o lado, onde nós temos mais sinergias, está
na frente de produtos acabados, do que nós chamamos de comanufatura. Obviamente, uma vez que você visita os provedores, os comanufatureiros, você alinha todo o portfólio de produtos, adequa todas as especificações que o mercado compra, que não são as mesmas em todas as geografias, e você faz o pedido, toma um tempo entre isso acontecer e chegar ao pedido. O primeiro pedido que nós fizemos foi em outubro, final de outubro do ano passado. E as entregas aconteceram entre final de janeiro e início de fevereiro deste ano. Portanto, nós já estamos vendendo produtos com níveis de custo melhores do que nós tínhamos. Porém, ainda temos estoques antigos. E uma vez que esses estoques antigos sejam concluídas suas vendas, o reflexo começa a aparecer mais rápido dentro dos demonstrativos de resultados dessa operação. Reforço isso porque, ao longo deste ano, outros pedidos também estão sendo feitos. Alguns, por exemplo, com previsão de chegada em agosto, ou previsão de chegada em setembro, e por isso elas demoram entre 6 a 24 meses, né, para a gente poder ter plenamente todas essas margens combinadas dentro dos resultados do DRE da companhia. Um outro ponto importante: nem todos esses 20,5 milhões são sinergias apenas de Dacomsa. Uma vez que a gente combina volumes, uma parte fica, obviamente, a maior parte fica com Dacomsa, mas uma outra parte também beneficia as operações correntes de Fras-le Mobility, como Nakata, como a própria Fras-le, Fremax, Controil, as unidades que nós temos fora do país, como o caso da Juratec no Reino Unido. Então, 85% diretamente, aproximadamente, fica na Dacomsa, e a outra parte ela é combinada em outras geografias. Um outro ponto importante: as sinergias de custos que nós temos não necessariamente vão diretamente beneficiar só as margens, elas beneficiam o crescimento da receita e, por consequência, a devolução disso nas margens. Nós temos como uma meta de melhorarmos a eficiência e as margens em 60% daquilo que são as economias, e os outros 40% darmos ao mercado a condição de nos premiar com mais posição mercadológica, com mais market share e, obviamente, com melhores margens. Isso aconteceu de maneira exemplar, tanto na integração de Fremax quanto na integração de Nakata. E agora esperamos também na Consa que isso se reverta. Se a gente avalia também, ainda temos poucas sinergias vindo de receitas. Eu antecipei no início dessa conversa que os dois produtos que nós começamos a ofertar estão conectados com a linha de lonas leves para veículos comerciais no México e de discos premium, discos de freio premium, marca Fremax também. Mas ainda iniciamos também o projeto que chamamos de Eagle para vender mais nos Estados Unidos. Já tem trazido alguns resultados, mas não é rápido, como já mencionamos. E a expansão na América Latina como um todo ainda também falta a gente elencar portfólio e começar essa frente de trabalho. A gente sempre se foca naquelas que são mais rápidas de trazer retorno, né? Já temos avançado muito bem em matérias-primas, mas temos muito a fazer ainda em automação e eficiência operacional. Recordo vocês, no México a gente tem 32%, 33% de share em pastilhas para veículos leves, somos o líder do mercado. No Brasil nós temos 46%, 47%. Nós sonhamos com essa posição de mercado no México. E é possível fazer, porque existe espaço para melhorar a competitividade nessas linhas de produto. Freios no México somam aproximadamente 30% da receita. Porém, nesse momento, à medida que a gente vai avançando e crescendo posição, vender mais freios significa fazer menos margens, porque precisamos ter essa onda de automação e de eficiência, basicamente resumida em 3 pontos, né? Redução de complexidade, já mencionei várias vezes, uma adequação das formulações que hoje são ofertadas no México e, por último, um olhar mais crítico nos ativos de produção, que vão demandar não só investimentos, mas readequações importantes para a gente poder não só mirar o mercado mexicano, mas o mercado americano com um grande potencial. O ritmo da integração está muito, muito bom
e esses resultados vão aparecer de maneira muito mais intensa ao longo desse exercício. Outro ponto importante, conseguimos ocupar alguns espaços pela saída de competidores relevantes. É o caso da descontinuidade da linha de produtos relacionados a freio da First Brands, que é um caso conhecido no mercado. First Brands, com a marca American Brake Blocks, era líder no México em blocos, com 40 mil jogos mensais. E nós estamos junto com parceiros que já vendem lá, mas também com a marca Fritec, buscando ocupar o máximo possível desse espaço deixado para esse competidor. Posso antecipar, ainda não temos um trimestre fechado, mas estou muito feliz de que é possível que na divulgação do primeiro trimestre a gente já mostre com muita ênfase o êxito que estamos tendo em ocupar esses espaços. Também temos, como já mencionei, ampliado a oferta de produtos fora do México. Isso, notadamente, nos Estados Unidos tem sido mais forte, mas também na América Latina como um todo temos planos de iniciarmos esse ano. Com isso, encerro aqui o capítulo de atualizações com relação à integração da Dacons e parto para o seguinte chart, onde a gente passa aqui uma ideia, uma atualização de como está o nosso outlook para o exercício de 2026, mas para os próximos trimestres como um todo. Já mencionei, a integração continua com foco em sinergia operacional, na otimização fabril, na expansão comercial em 2026 e está em bom nível, em bom track, muito conectada, muito acima do que nós previmos como início, né? Nós temos menos de um ano de integração, então reforço isso, e os resultados vêm forte. Da Consul, ano passado, fechou um resultado muito parecido com o que tinha feito no ano de 2024, com boas margens, e quando nós tiramos os one-offs, ou o custo da integração, que envolve consultorias, envolve FIIs, envolve outros aspectos, a Dacomsa fez um ano melhor operacionalmente, já refletindo um pouquinho das sinergias. Óbvio que a gente não divulga da Dacomsa separado, né? A gente vai fazer isso à medida que tiver algum evento mais significativo, porque é uma operação que faz parte do todo, e temos o prazer de poder compartilhar aqui, sim, os resultados das sinergias, e isso vai ser visto também como consolidado na Fras-le como um todo. Vale falar que a linha leve no Brasil, quando a gente fala de reposição, é 75% daquilo que nós vendemos em termos de mercado. Ela continua muito resiliente e ela tem sido sustentada por ganhos de participação de mercado junto aos distribuidores, pela dinâmica de ofertarmos um portfólio muito competitivo, mesmo que possamos verificar uma atividade econômica um pouco mais moderada. É notório que, por exemplo, itens de freios que você não tem, um item eletivo, não tem condição de fazer uma postergação de manutenção, ou itens relacionados à dirigibilidade do veículo, isso continua muito forte, principalmente na linha leve, a gente cresce bastante as posições. Mas, como aconteceu no México na metade do ano passado, e esse final de ano, a gente percebe que manutenções mais caras, que estão mais convencionadas e que dá para ganhar algum tempo, as famílias um pouco mais apertadas no seu endividamento acabam fazendo. Isso, de maneira alguma, fere a dinâmica do mercado de reposição, que continua crescendo, a frota continua crescendo, a frota continua ficando mais velha, e isso sempre é muito positivo. Mas sim, aqui mostra a fortaleza de você encontrar no mercado espaço para poder crescer, mesmo no mercado um pouco mais cético. Curto prazo com disciplina, a gente tem feito uma gestão muito ativa de mix e preços, por exemplo, na Argentina, estamos focando em desenvolver portfólio, temos tentado precificar de maneira mais adequada também alguns itens que precisavam ser ajustados e, obviamente, olhando as nossas posições de mercado, sustentando os volumes e mantendo a competitividade. Preciso referendar que há duas coisas importantes que podem afetar de maneira muito pequena, mas vale frisar isso, né? Nós já divulgamos a receita do mês de janeiro, e basicamente você tem dois ingredientes importantes ali. Você tem uma comparação do mercado de pesados, que foi muito forte no primeiro semestre de 2025, e que parte de 2026 enfraquecido, essa comparação.
ela vai permanecer nos primeiros 6 meses do ano. E isso, obviamente, traz para nós um composto de buscarmos espaço em outras geografias. Temos feito isso com muita disciplina. Fevereiro já mostra, mesmo com menos dias, já parte desse resultado. Né? Temos o mês de março que está indo bastante bem. E temos a incorporação da Nakata, a implantação do novo ERP, em especial também, que não está aqui mencionado, a implantação do AutoStore. São movimentos estruturantes para o negócio Nakata, que vão trazer mais competitividade, redução de custo fixo, melhoria nos processos, mas que trazem instabilidades momentâneas. Então, não se resolveu plenamente isso no mês de janeiro, ainda segue com algumas instabilidades no mês de fevereiro, mas muito perto já daquilo que é o ideal. Trabalhamos duro para que isso não afete os resultados ao longo do ano, isso se recupera de maneira tranquila. Muito bem, por fim, antes de abrirmos as perguntas, temos no próximo chart, divido com vocês as expectativas para o ano. Temos um otimismo moderado na manutenção da taxa de crescimento da companhia. Vocês viram que crescemos organicamente um pouco menos esse ano de 2025, que estamos reportando agora e falando dele. Nós acreditamos que existe espaço para manter os níveis de crescimento que nós nos propomos de maneira consistente, e o nosso guidance reflete isso. Temos coisas boas acontecendo no México, temos coisas boas crescendo nas linhas onde ganhamos posição de mercado, temos contratos celebrados com montadoras que iniciaram no final do ano passado, preservamos posição de mercado muito competitiva e crescente. Também mantemos aqui a perspectiva de crescer um pouco no mercado externo, por ampliação de portfólio, por expansão de portfólio também na Europa, e obviamente tem sim sempre um alerta com as incertezas geopolíticas e demanda mais fraca em alguns mercados. É o caso do mercado norte-americano. Nossa margem esperada para o ano, ela varia entre 17,5% a 20%. Estamos com preços de venda muito estáveis. Temos todas as capturas de sinergias da Consa, que já mencionei, que vão fazer parte desse resultado. E temos buscado onde possamos eficiências operacionais, produtividade e, obviamente, eficiência em custos e despesas, no geral. São sempre projetos que são contínuos, mas que nos focamos com mais ênfase a partir do segundo semestre do ano passado e que deve trazer resultados ainda durante este ano. Nos investimentos, seguimos cautelosos aqui com uma previsão entre 170 e 210 milhões para manutenção e conservação dos parques do Fabris, e projetos de melhoria e automação e melhoria operacional. Muito bem, eu encerro agora, vou abrir para perguntas e respostas aqui, Mônica, vou passar para ela, e ao final temos uma mensagem do nosso presidente, Daniel Randon, que deixou gravado para todos aqui, como uma demonstração daquilo que foi o ano de 2025 e também reforçando a expectativa positiva para o ano de 2026. Mônica, está contigo. Obrigada, Emerson. Nossa primeira pergunta vem do Gabriel Tinen, analista sell-side do Santander. Tinen, o seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Opa, bom dia pessoal, obrigado pelo espaço. Primeira pergunta aqui mais voltada para o lado da margem bruta, né? A gente viu uma relevância significativa ali da parte de matérias-primas, principalmente nesse trimestre. E aí dentro desse tópico, se vocês puderem explorar um pouquinho mais sobre a questão tanto de mix quanto de como manufatura e como que impactou em linhas gerais essa linha e também se teve algum impacto inflacionário relevante, alguma coisa nesse sentido. E uma segunda, mais focada no lado do guidance, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre os principais fatores ali delimitando o range tanto de receita quanto de margem, mas dando um enfoque especial aqui para a perspectiva USMCA e também um pouco para a taxa cambial. Do meu lado é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Gabriel, pela tua pergunta e pela tua participação. Eu vou começar respondendo aqui a pergunta sobre margem bruta, Emerson, e depois eu passo para te complementar e também falar um pouquinho sobre o guidance. Quando a gente analisa, Gabriel, a margem bruta, principalmente do trimestre, onde a gente teve um gap maior no ano, a gente manteve a nossa margem bruta acima de 32% não me lembro agora quantos anos consecutivos, mas a gente já está conseguindo manter essa margem bruta há bastante tempo. Mas o trimestre, sim, ela ficou mais prejudicada, vamos assim dizer.
Quando a gente olha especificamente matéria-prima, quais são os principais impactos? Realmente é mix de produto, onde a gente tem uma maior participação de itens com menor valor agregado, como eu mesma mencionei. Aqui eu posso citar alguns exemplos para deixar mais claro. Por exemplo, linha do controle, também já entra no comando faturado que tu perguntou, né? Então, a linha de hidráulicos, a gente tem uma participação maior de itens comandufaturados neste ano, que tem uma margem um pouquinho menor. Quando a gente olha para o nosso consolidado e de impacto relevante, a gente tem a Dacomsa, que neste trimestre em específico acabou tendo um mix de vendas um pouquinho maior de material de fricção, onde a gente sabe que a eficiência da fábrica dela de material de fricção não é a mesma eficiência que nós temos aqui na nossa fábrica de Caxias do Sul, que é a maior fábrica de material de fricção. Então, e o mix naquela operação acabou prejudicando um pouquinho quando a gente olha em termos consolidados. E o outro impacto bem representativo aqui dentro acaba sendo câmbio, tá, Gabriel? Então, não tem nada expressivo quando a gente olha relacionado à inflação. Foi um ano muito estável com relação a custo de insumos, né, no seu consolidado, mas a gente teve o câmbio que prejudicou muito conversão da nossa margem de exportação, que é mais de 50% do nosso negócio. Então, quando a gente olha a queda aqui de margem bruta, ela está relacionada principalmente a esses três fatores. O mix, né, que acaba envolvendo com manufatura, mas também uma parte representativa de conversão das exportações em decorrência do câmbio inferior. Agora eu vou deixar o Emerson complementar e falar sobre o nosso guidance para 26. A Jéssica cobriu bem, de maneira geral, a margem. A gente sempre faz escolhas, né, na estratégia de uma empresa, de como você vai fazer a construção do crescimento dela. E sempre nos focamos em ter uma diversidade grande de produtos. Sempre nos focamos em o máximo possível ser uma empresa com uma exposição geográfica boa, em mercados maduros, em mercados de oportunidade, em mercados emergentes. Obviamente, o Brasil segue sendo a maior posição, mas em alguns momentos você tem desempenho específicos em algumas linhas que podem refletir. E acho que a Jéssica já explorou bem, não tem nada estruturante aqui que possa mudar, não houve uma mudança na dinâmica de fornecedores ou inflação que pudesse nos trazer nenhuma luz vermelha, no sentido de alerta, né, de estarmos, seguimos bastante bem, muito tranquilos aqui, e ao longo dos próximos, uma vez que isso se equaliza, as margens voltam nos patamares como temos aqui, essa exposição por matéria-prima também se equaliza. Com relação à sua pergunta sobre guidance, nós estamos com um otimismo moderado para o ano, muito, muito franco. E eu entendo que o principal risco para o ano tem conexão, sim, com um câmbio, um dólar mais, um real mais valorizado, né? Nós temos uma exposição grande a mercados externos hoje. Por outro lado, nós também conseguimos, quando fala de margem, dar um equilíbrio muito bom, porque também temos um nível de compras e de importações bastante alto em todas as geografias que nós temos, pelo modelo que a gente tem, que é um mix de manufatura própria e comanufatura. Hoje a gente está falando de 40%, 42% de comanufatura e 40% e os outros remanescentes 55%, 58% de produção própria. Mas na produção própria tem muita matéria-prima também dolarizada, no caso de petróleo, resinas que tem vínculo inclusive com petróleo, e que em qualquer momento você pode variar aqui os seus custos e ajustar preços e tudo mais. Temos uma expectativa boa de crescer venda em algumas geografias, em alguns mercados em especial, como o caso de montadoras, que eu já mencionei. A gente tem negócios que celebramos no ano passado e que vão começar a partir desse primeiro semestre com mais ênfase. Obviamente, prevemos crescer suspensão, direção, discos de freio. Lembro que a capacidade adicional de Fremax começou de fato a acontecer lá no final de agosto, início de setembro, então temos um ano inteiro com isso. Temos um ano inteiro de vendas de blocos no México, que, embora não seja tão relevante, tem várias coisas que somam essa expectativa. Quando a gente fala do mercado externo, a incerteza está ainda no mercado norte-americano,
gente não deve ter uma produção, uma retomada tão forte, ainda que a gente já está percebendo que nossos clientes lá ficaram desestocados, tiveram uma estratégia de desestoque no ano passado e hoje estão comprando mais. Então, nossas gaps vão ser menores do que nós potencialmente prevíamos aqui, ano contra ano, que eu já mencionei, né? Iniciamos uma base comparativa difícil, né? Porque tínhamos um 2025, primeiro semestre muito bom, e agora temos um primeiro semestre de 2026 já desenhado um pouco mais fraco. Temos na Latinoamérica, a gente tem uma ampliação de portfólio em várias geografias que nos sustentam isso. E na Argentina, a questão da estabilidade política e econômica pode afetar o ritmo da execução disso, um dos poucos riscos que a gente percebe. Estamos crescendo bem o portfólio de produtos em foco suspensão e direção na Europa e tem trazido bons resultados. Quando a gente vai para a margem, a gente percebe um cenário de preços muito estáveis, né, com alguns repasses pontuais vinculados à inflação, já fizemos alguns no México, temos alguns programados no Brasil, pequenos, né, tem mais a ver com inflação, uma perda de posição de margem, onde é possível. Obviamente, temos uma ideia de continuar consolidando sinergias no supply chain, com manufaturados e insumos. Isso ainda está em rota da Consa, ainda tem espaço para fazer, tem ainda ondas para acontecer, e uma parte dessa reflete durante o ano, por isso que falamos que toma um pouco mais de tempo. E seguimos fortes aqui em ter eficiência operacional e produtividade como mantra de foco, né? Dito isso, é um pouco do cenário. Acho que o maior driver, o maior risco aqui, obviamente, é termos um real super valorizado aqui que não está previsto naquilo que nós temos como planejamento. Por outro lado, como já mencionei, tem tudo reflexo positivo em margens por sermos um grande importador também. Dito isso, espero ter respondido as perguntas, Gabriel. Respondendo assim, obrigado, Emerson, Jéssica, Mônica. Boa semana para vocês. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem do Lucas Lag, analista sell-side da XP. Lucas, seja bem-vindo, seu áudio está aberto. Obrigado, Mônica. Bom dia a todos. Assim, eu queria explorar um pouco, acho que mais as linhas que talvez não estejam no guidance, né? Que é o que tem gerado mais discussão aqui e até mais dúvidas assim, nas conversas que a gente tem tido entre ontem e hoje aqui. Mas acho que em relação ao EBITDA ali, ao guidance que foi colocado, acho que está claro. Talvez se a gente considerasse o câmbio da ponta mais para o low end ali de receita, só que considerando o cenário de mercado como está hoje, acho que o mid-range de margem talvez faria sentido, né? Pelo que eu entendi aqui da pergunta anterior. Mas o que a gente fica com dúvida é mais na questão de resultado financeiro e imposto, né? Porque você pega o resultado financeiro, o run rate ali desse quarto trimestre, né, implicaria ali mais ou menos esses 400 milhões de reais de despesa para 2026. Queria mais entender se tem algum fator aí de redução de dívida líquida que a gente deveria esperar ao longo do ano que pudesse reduzir, né, esse run rate de desembolso financeiro aqui ao longo de 2026. E imposto, a gente entende, né, que tem diferença de alíquota Brasil versus lá fora, você tem a questão do JCP que acaba também reduzindo a alíquota efetiva, mas mais entender assim, qual que é o nível que a gente pode trabalhar aqui como uma referência para 2026, né? Porque acho que quando você compara 2024 e 2025, teve um gap grande, acho que parte disso JCP, mas mais para entender o que a gente pode pensar aqui para 2026, nessa combinação de resultado financeiro e imposto para chegar num bottom line aqui, né, final aqui, levando em consideração as dinâmicas de mercado que vocês comentaram bastante detalhe hoje. Mas para ajudar a gente, que a gente tem visto bastante dúvida aqui nas conversas recentes. Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigada, Lucas. Bom, eu vou começar respondendo aqui, Emerson, e depois tu vai complementando. Vamos. perfeito. Estamos na dobradinha hoje. Uhum. Bom, falando um pouquinho sobre resultado financeiro, Lucas, a gente tem uma expectativa de redução de taxa de juros ao longo de 2026, né? Então, a nossa expectativa é que o nosso resultado financeiro ele seja inferior ao reportado no ano de 2025 em aproximadamente 100 milhões, tá? Então, temos essa alavanca quando a gente olha para lucro líquido. A nossa expectativa, então, está muito balizada na redução da taxa de juros. Então, vamos depender da colaboração aí
do macroeconômico para esse resultado financeiro baixar, porque a gente não vê nenhuma mudança estruturante quando a gente olha nível de endividamento, enfim, da companhia. Falando um pouquinho sobre a alíquota efetiva de imposto de renda, sim, tivemos mudanças, né, bastante grandes com relação aos anos anteriores, e ela acaba sendo uma incógnita, mas eu vou te dizer que o que a gente usa para projetar, o que a gente está considerando como base para o ano de 26 é algo em torno de entre 20% e 25%, tá, Lucas? É isso que a gente usa aqui como uma base de alíquota efetiva para os anos seguintes, tá? Acho que a Jéssica complementa bem, a gente nunca sabe quais são as regras que vão imperar relativas a ajuste ao capital próprio, que tem, obviamente, temos usado os benefícios na sua totalidade ao longo do tempo. Mas o que eu quero dizer, existe espaço ainda relevante de a gente seguir reduzindo dívida líquida por melhorias em capital de giro, pelo foco em também centrarmos uma rentabilidade melhor. Assim, um dos pontos que eu sempre destaco, né? Nós seguimos sendo uma empresa com um bom espaço de crescimento de mercado, não alheios aos movimentos e às incertezas, porque elas afetam todos os negócios, todos os nossos competidores. E é bom frisar que nós ganhamos espaço em várias linhas durante o ano de 2025, mesmo nas mais difíceis, mesmo na linha pesada, por exemplo, nós ganhamos espaço, obviamente. Tem sacrifício aqui, porque o mercado menor traz mais instabilidade, traz margens piores, né? A absorção dos seus custos fixos acaba sendo pior. E esse ano a gente está muito mais preparado para lidar no mercado mais. Não temos mais as despesas recorrentes de ter fechado algum turno. A gente, por exemplo, o turno 6x2 que nós tínhamos, nós encerramos ele durante o ano de 2025. Teve custo para fazer isso. Bom, nós estamos mais preparados, tanto para fazer melhores resultados, e isso traz mais caixa, tanto para melhorar a eficiência do capital de giro, né? No ano 2 da Consa. A Consa ainda segue tendo muito inventário. A gente tem espaço para melhorar lá, otimizamos, e vocês dá para perceber nitidamente a evolução que a gente teve nesse quarto trimestre. E isso não é no quarto trimestre, isso é um legado que a gente quer partir a partir desses pontos ao longo desse ano para buscar ainda mais espaço. Então, sim, devemos ter, não só por redução de juros e por tudo que a Jéssica mencionou, mas também por eficiência de uso de capital, menores despesas financeiras esse ano. Boa, perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas. Obrigada, Lucas. Muito obrigada, Lucas. Nossa próxima pergunta vem da Luísa Mussi, analista sell-side do Banco Safra. Luísa, seja bem-vinda, seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Assim, vocês acabaram respondendo uma parte da minha pergunta aqui, que era sobre essas iniciativas aí de redução de capital de giro que vocês tiveram ao longo do ano, né? Acho que fica bem clara a evolução aqui, mas eu queria entender se nesse quarto tri especificamente teve algum efeito de desestocagem ali por conta das férias, né? Ou até da questão do SAP da Nakata, e se a gente poderia ver, de alguma forma, alguma reversão disso, né? Nem que seja parcial, no primeiro tri. E uma outra pergunta aqui sobre tarifa, né? Se vocês estão esperando algum efeito positivo aí da redução das tarifas nos Estados Unidos, né? Se tem algum efeito disso em guidance. E sobre as tarifas do México no Brasil também, se de alguma forma isso acaba afetando a estratégia aí de expansão de vocês. É isso aqui do meu lado, pessoal. Obrigado, Luísa. Obrigado pelas tuas perguntas aqui. Jéssica, quer começar, por Não, favor? vai lá, Emer, fica à vontade. De fato, a gente teve estoques adicionais no final do ano, porque a gente está preparando Nakata para troca de sistema, né? A gente sempre sabe que troca de sistema pode trazer alguma instabilidade, algum efeito reverso. E embora a gente tenha experiência muito boa de ter feito boas integrações, a gente sempre usa com cautela. Obviamente, também estruturamos instrumentos financeiros mais robustos, por exemplo, no México, para reduzir. Mas eu vejo hoje, eu estou muito mais positivo no espaço para melhorar a eficiência de capital de giro do que qualquer revés. Só que isso não é a estratégia que a gente usa, ela não pode ser medida por um trimestre, sabe? Às vezes você tem no trimestre variações. Por exemplo, a gente está estocando pra caramba México com relação a lonas de freio, porque a gente quer ganhar 40% de market share no México.
Para o ano, talvez isso é nada, mas obviamente pode ter algum efeitozinho de aumentou o estoque agora. É muito pontual, então assim, a estratégia e a definição disso não são pontuadas simplesmente por um trimestre ou outro. A gente olha a companhia na sua forma estrutural ao longo dos exercícios como um todo. Né? Estou muito seguro que a gente vai ter, ao final de 2026, um uso de capital menor do que a gente tem hoje em dia. Oxalá a gente possa ter maior em termos monetários, porque significa que a gente cresceu as receitas. E a gente está focando nisso. Crescer a receita, crescer, ganhar posição de mercado. E sempre foi muito diligente nisso, em tomar nossos espaços e avançar neles. E com relação às tarifas, sim, elas são benéficas do ponto de vista de manter, trazer e colocar a competitividade do Brasil em bom range. A gente tinha dificuldades antes pelas diferenças de tarifas por outras geografias que poderiam ameaçar nosso negócio. Não a curto prazo, mas a largo prazo, a médio prazo, 3 anos, seria mais difícil. E com relação ao México, as tarifas que temos hoje lá, que o México impôs para a China, em principal, mas também para o Brasil, algumas linhas, não afetam diretamente os negócios de maneira isolada. Ela afeta o mercado como um todo. E a fortaleza que a gente tem hoje de estar sendo um grupo comprar as coisas do México como Fras-le Mobility, não mais como pequenas frações, como é o caso da Consa isolada, dão para nós uma vantagem gigante em cima da competição. Assim, nós vamos partir, por isso que eu falo, 40% dos ganhos que nós temos aqui, elas não vão direto para o bolso, elas vão em crescimento de volume de vendas. E elas voltam para o bolso na formação do EBITDA e na absorção dos custos fixos atrelados a uma receita melhor. Estou muito otimista com o México. Tem sido um privilégio para mim conduzir a integração da Dacons e convido a vocês, aqueles que estiverem com agenda no México, conhecer a Dacons. A Dacons é, de fato, estruturante para nós como frase. É 25% da receita da companhia hoje e tem muita coisa boa para explorar lá. E tem muita oportunidade ainda. Né? Eu sempre falo, brinco aqui com uma analogia, né? Toda pedra que a gente chuta sai minhoca de baixo, quer dizer, tem oportunidade para sair. Dá para fazer muita pescaria lá com as minhocas que a gente enxerga, tá? Então, eu estou muito feliz que a gente tenha acertado e esse ano em especial a gente vai conseguir materializar todo esse ano de trabalho aqui nos resultados que essa companhia vai trazer. É só o início, né? Ainda tem outras coisas pela frente. Obrigado, Luísa, pela pergunta aqui. E reitero um ponto, né? O ano de 2025 é o melhor ano da história da Fras-le. É o melhor ano da história da Fras-le. Nós temos uma aquisição atrelada, mas nós crescemos um pouco menos organicamente, mas crescemos num ano muito difícil, com estabilidade econômica, com tarifas, com câmbio oscilando. É um ano que reforça a resiliência desse modelo de negócio. E no micro, como companhia, a gente saiu ainda mais fortalecido. Nós atingimos, por exemplo, em amortecedores, mais de 30% de share. Daqui uns dias nós estamos nos 40% que nós nos dedicamos e vamos ser líderes desse mercado. São construções que tomam anos, que tomam estratégias de tempo. E sim, estamos dizendo, nós estamos nos focando em termos mais resultados, porque isso nos permite, essa estrutura que nós montamos nos permite se vocacionar isso. Temos um começo de ano meio turbulento, porque uma operação importante, que é na Cata, fez a sua conversão de sistema, tem uma conversão da forma de distribuir com o Outstore, que é fantástico, metade do ano a gente vai fazer um site visit para vocês conhecerem isso. Reduz enormemente o custo fixo da operação de picking lá, vai ser muito bom também no longo prazo. Isso afeta um pouquinho? Afeta, mas não afeta o ano. Nossa expectativa é muito boa e manter crescimento muito robusto. Obrigado, Luísa, pela pergunta. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luísa. Nossa última pergunta vem do Marcelo Mota, analista sell-side do JP Morgan. Marcelo, seja bem-vindo. Seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Obrigado, pessoal. Bom dia. Duas perguntas. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouquinho mais sobre Outlook de Argentina, né? Vocês falaram um pouco aqui que não foi menor volume, mas foi talvez um preço não impactado aí por mais competição, né? Entender se vocês acham que, enfim, a tendência é a mesma, ou se existe talvez espaço para tentar recompor um pouco de preço. E outro ponto é falar um pouco sobre essa potencial mudança aí no working schedule, né? Acabar o 6x1, como é que vocês estão vendo? O que poderia ter impacto para vocês? Como você está isso? São esses dois pontos. Obrigado, gente. Obrigada, Mota, pelas tuas perguntas e pela tua participação.
Vou começar aqui falando de Argentina. É importante contextualizar quando a gente vai falar de Argentina, porque em 2024 a gente viveu um contexto diferente do que foi o ano de 2025. Então a gente saiu de um mercado fechado com barreiras, né, de importação para um mercado totalmente aberto. Então esse cenário favoreceu a competição porque o mercado aberto ele voltou a ter produto, né? Antes o mercado estava com escassez de produto. Então em 2024 nós fazíamos margens acima das margens usuais de um negócio naquela estrutura, onde 2025 já foram mais reguladas. Então, um ponto bem importante que eu gosto de comentar, nós estamos fazendo margens super saudáveis na Argentina, tá? Então, embora a gente tenha concedido muitos descontos ao longo de 2025, foi para se adequar ao mercado que agora está com uma estrutura mais aberta, um mercado normal, como é o mercado brasileiro, como é qualquer outro mercado da América Latina. Crescemos sim bastante em volume, fruto do trabalho de desenvolvimento de portfólio que foi feito naquela região. Então, com o mercado aberto, a gente começou a fazer um desenvolvimento de portfólio para atender aquela região da melhor maneira. Em algumas linhas de produto específico, a gente cresceu mais de 100%, tá, Mota? Então, algumas, claro, linhas menores, né, onde a gente tinha uma participação pequena, mas a gente teve crescimentos bem representativos. A expectativa para 2026, ela é de crescimento de volumes. Quando nós fizemos o nosso planejamento, talvez a expectativa era de um crescimento um pouco maior. O cenário que a gente enxerga hoje é um cenário mais desafiador na Argentina, tá? Onde a gente vai ter que não temos muito espaço para aumentar preço, pelo contrário, tá? O mercado realmente ele tá bem competitivo, então a gente vai as estratégias naquela região são realmente de aumento de volume, com algumas concessões que a gente ainda pode acontecer, porque a gente ainda tem espaço para conceder algumas concessões para poder aumentar esse volume e participação naquele mercado. Então, aqui vai ser estratégia comercial para poder avançar naquela geografia. Um ponto importante, a Argentina hoje, dentro do nosso resultado consolidado, ela deve estar gerando em torno de 7, 8% no máximo do nosso resultado. Então, ela teve uma diluição bem grande depois da aquisição da Dacomsa. Emerson, tu queres comentar Sim, sobre a extinção do turno 6x2 e a nossa capacidade, também adicionar sim. alguma sobre a Argentina? Fica à vontade. Claro, não, acho que a Argentina cobriu bem aqui. Obrigado, Mota, pela pergunta, pela participação. Eu entendo que tu está me pedindo mais sobre as mudanças trabalhistas aqui do regime 6x1, né? Nós, como operação industrial no geral, a gente é menos afetado, porque já operamos hoje em outros regimes de escala, né? Mas eu realmente não tenho uma opinião aqui de impactos ou informações que possam ser mais relevantes aqui. Não vou me arriscar a fazer comentários que não conheço com mais profundidade, tá? O fato é, e essa eu posso emitir, sim, a gente precisa manter competitividade nas operações. E isso transpassa a questão só da mão de obra. A gente precisa automatizar mais, buscar ser mais eficiente em rodadas que a gente tem como fornecedores e provedores, principalmente na Ásia. A gente vê o quanto de espaço a gente precisa avançar para manter as operações competitivas. E o mindset que nós temos hoje é que todo investimento que nós fazemos tem que ter a melhor eficiência em termos de estandarização, de automação, de eficiência operacional e de custo de produção. Então, a gente quer sim ter gente trabalhando conosco nas operações mais nobres possíveis, reduzindo as operações que são mais manuais, onde existe mais risco de segurança, onde existe mais riscos de dificuldades de encontrar pessoas no futuro, né? E, obviamente, as mudanças de legislação trabalhista também trazem um olhar mais direto e confrontativo, né, no sentido de acelerarmos algumas dessas iniciativas. Então, isso que eu queria deixar. É óbvio que isso impacta a cadeia de produção como um todo, fornecedores, e isso traz mais custos,
mas não tenho aqui uma resposta que possa abranger assim algum cálculo de impacto neste momento. A gente vê com cautela esses movimentos porque tira do nosso país ainda mais a competitividade que nós temos, que já não é muito boa como a gente compara com outros países, né? Então, um alerta aqui como alguém que gera operações, de que a gente precisa ter essa atenção. No México está acontecendo coisas semelhantes, lá ainda se trabalha 48 horas por semana, tem uma discussão que nos próximos 3 anos vá para 40 horas, então a gente sempre está com esse olhar atento de como podemos ser mais eficientes e reduzir os impactos que esse tipo de iniciativa pode trazer para as operações com todos, sendo gentil com as pessoas, correto, como sempre fomos. Né? Obrigado, Mota. Obrigado, Emerson, Jéssica, Mônica, bom dia. Obrigada, Mota. Muito obrigada, Mota. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Demais perguntas podem ser enviadas para o e-mail de RI. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Daniel Randon para deixar sua mensagem final sobre o ano e considerações finais. Olá, bom dia. Quero agradecer a participação de todos nessa videoconferência, especialmente a confiança contínua dos nossos acionistas, investidores e parceiros. Encerramos 2025 como um ano de fortalecimento da Fras-le Mobility. Foi um período marcado por decisões estratégicas importantes, como a aquisição da Dacomsa, que ampliou a nossa escala e reforçou o México como uma geografia-chave e abriu um novo ciclo de integração, sinergias e expansão da nossa plataforma nas Américas. Do ponto de vista do mercado de capitais, seguimos avançando com transparência e proximidade com o mercado. O follow-on realizado foi um passo relevante para ampliar nossa base acionária, fortalecer a liquidez e apoiar a nossa estratégia de crescimento e internacionalização. Na agenda ESG, continuamos evoluindo com iniciativas concretas e mensuráveis. Um bom exemplo é a subestação de energia da Fremax, em Joinville, que reforça nossa eficiência operacional, contribui para a transição energética e para a redução de emissões, com impacto positivo na qualidade do ar. Tudo isso só é possível porque acreditamos no poder do nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. E também porque contamos com pessoas que impactam diariamente no crescimento da companhia. Um agradecimento especial ao CEO da Fras-le Mobility, Anderson Pontalti, toda a diretoria e demais lideranças, e aos mais de 7.500 colaboradores que fazem da Fras-le Mobility uma empresa consistente e sustentável que contribui de forma significativa para o negócio da Randon Corp e para a construção do amanhã. Muito obrigado pela sua participação. Nosso time de relações com investidores segue à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Tenham um excelente dia. Obrigado. Bom dia, obrigada.